Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Eu sou o Ed Júnior, repórter responsável pela cobertura do Poder Judiciário aqui em Brasília. Estou no Tribunal Superior Eleitoral, onde eu falo com o ministro Floriano de Azevedo Marques, a quem eu agradeço a nos receber aqui. Obrigado por receber aqui pelo tempo. É um prazer conversar com vocês e com os ouvintes espectadores do Tempo. Ministro, eu queria começar falando com o senhor sobre essas novas regras aprovadas no final do mês passado aqui no tribunal e que vão ditar essas normas e que os candidatos a vereadores e a prefeitos devem seguir nas eleições municipais. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso e do que traz de novidade e que precisa ser observado para que essas pessoas, esses candidatos, não tenham problemas com a justiça no futuro. Olha, todo período eleitoral, todo ano eleitoral, o tribunal edita resoluções que disciplinam, naquela margem que a lei eleitoral deixa para o tribunal, disciplinam normas que vão reger a eleição. Então, esse pacote de resoluções vem nesse sentido, como acontece a cada ano eleitoral. E o que o tribunal fez, e sempre faz, é, de certa forma, dar uma orientação normativa, um balizamento sobre o que a jurisprudência se acumulou em relação aos temas referentes à eleição no último período e aos problemas que já podem ser antevistos para a eleição. Então, nessa resolução, tem algumas disposições relacionadas a registro de candidatura, prestação de contas, ao tema das pesquisas e, principalmente, e esta é a mais, talvez, polêmica ou discutida, a resolução sobre propaganda eleitoral. E nela a gente teve uma preocupação muito grande, que já não vem de hoje, vem desde pelo menos de 2018, de procurar tratar o tema do uso na propaganda eleitoral das redes sociais, das plataformas na internet. Né? E o que foi feito foi basicamente atualizar a resolução à luz da evolução da jurisprudência e dos problemas que o avanço da tecnologia vai trazendo, né? Tornando cada vez mais sofisticada a inteligência artificial, a produção de vídeos, a produção de mensagens que circulam nas redes e a preocupação do impacto que elas podem ter no processo eleitoral. Tanto positivo, que é bem-vindo, como um impacto negativo, quando ela distorce a vontade do eleitor. Mas esse mau uso da inteligência artificial é uma preocupação aqui do tribunal, principalmente depois das eleições presidenciais na Argentina, onde a gente viu o uso de fakes e de divulgação de informações falsas que confundem o eleitor na hora de votar, né? Exatamente, Ed. O principal objetivo da justiça eleitoral é proteger a livre formação da vontade do eleitor. O eleitor tem que ter um ambiente em que ele decide, com base naquilo que ele entende certo, em quem ele vai votar. A inteligência artificial, ela permite que maus candidatos, maus atores do processo eleitoral usem a tecnologia para falsear a formação da vontade do eleitor, produzindo, por exemplo, vídeos com personalidades para um bem ou para o mal, que não estavam naquela situação, falseando uma imagem, falseando uma voz, para dar ao eleitor uma falsa imagem, uma falsa ideia de um fato, de um agente, de um candidato. Isso a gente procura tentar coibir. Mais do que isso, Ed, e esse é um problema sempre presente na justiça eleitoral, é que a justiça eleitoral ela tem um tempo muito exíguo para reagir a uma conduta ilícita, de toda a ordem. Né? Por quê? Porque na eleição o tempo é tudo. Né? Se eu cometo uma calúnia contra você, você vai ter o tempo para ir buscar uma reparação, um ressarcimento, até uma sanção para mim, que pode ser um tempo aí razoável. Né? Na eleição, um dia, 2 dias, uma semana é uma eternidade e pode causar um impacto no processo eleitoral que é irreversível ou cuja reversão depois é muito custosa para a democracia, como, por exemplo, isso é sempre possível, a cassação de um candidato que fez mau uso da tecnologia. Isso é a punição que está prevista para quem faz esse mau uso da tecnologia. A lei prevê vários tipos de punição, que vão desde a multa, por uma propaganda irregular,
até, no fim do dia, a cassação, se ele praticar uma conduta que possa ser enquadrada como tão grave que leve à sua cassação. Isso está na lei e é aplicado, vai ser aplicado para quem andar fora do que a lei permite. Mas a gente tenta sempre evitar que uma solução tão drástica como a cassação seja a única possível e necessária. E para isso, o que as normas permitem é um sistema em que a ação ilícita seja coibida antes dela produzir um efeito irreversível. Esse é um trabalho também que vai ser feito pelo CIED, que é esse Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia que o Tribunal lançou agora esse mês. O CIED é nada mais, nada menos do que uma ambiência para acompanhamento do que está acontecendo nas redes sociais, na internet, no período eleitoral. Ele não faz nada de novo, né, e ele não torna nada para além do que a lei eleitoral permite. A competência para coibir condutas ilícitas continua sendo dos juízes eleitorais, da Justiça Eleitoral, dos tribunais regionais, do Tribunal Superior Eleitoral. Isso não muda nada, óbvio, né? A base, o parâmetro para a ação é o parâmetro que está na lei e nas resoluções naquela margem que o legislador deixou para o tribunal regulamentar, e o que o centro faz é permitir que todos os atores envolvidos nesse processo, as plataformas, a Justiça Eleitoral, os atores do Ministério Público, etc., tenham um ambiente em que eles possam acompanhar num tempo real o que está acontecendo e saber identificar os nós de problemas. O centro não inova naquela atuação da Justiça Eleitoral. Ele é mais uma ferramenta para permitir que essa ação da Justiça Eleitoral seja rápida e eficiente. Isso ele conta também com o apoio, as denúncias que podem ocorrer tanto de candidatos quanto do próprio eleitor que se sentir violado com informações inverídicas. O centro ele tem vários objetivos. Ele é uma plataforma de difusão de conhecimento. Isso é fundamental. Primeiro, ela é uma plataforma de acompanhamento do que está acontecendo, mais ou menos como aqueles centros que as municipalidades maiores têm para acompanhar o tráfego na cidade. Onde tem congestionamento, onde tem problema, onde tem alguém precisando de ajuda, onde ocorreu um acidente, é isso que um centro operacional faz. E terceiro, ele pode ser também um canal de entrada de denúncias, de comunicações, de coisas que estão ocorrendo e eventualmente estão passando fora do radar da percepção de quem está acompanhando. A gente teve em 2022 um cenário bem polarizado na política e que foi talvez o maior desde 1989. A política nacional tem esse perfil. Eu só acredito que nas eleições municipais isso pode também ter um perfil polarizado ou as eleições municipais ela tem uma característica diferente? Olha, as eleições municipais são bem diferentes das eleições nacionais. Mas é próprio do jogo eleitoral haver polarização. Porque o jogo eleitoral ele favorece antagonismos. Não fosse assim, não faria sentido em algumas cidades ter segundo turno, que é justamente definir os dois polos que vão disputar o round final da eleição. O que acontece no âmbito de uma eleição municipal é que as polarizações são menos uniformes. Como assim? Cada município, cada localidade tem as suas disputas, que não correspondem necessariamente à disputa de poder das grandes forças nacionais. Então você tem lá líderes que são tradicionalmente rivais, você tem partidos que são tradicionalmente fortes nas cidades, e num país como o Brasil, tão grande, tão diverso, o corte de disputa é variável, na maior parte dos municípios tem a sua peculiaridade local. A gente tem aqui, em algumas situações, os afastamentos prévios de funções e cargos são obrigatórios para dar essa igualdade entre candidaturas na disputa eleitoral. No entanto, tem alguns políticos que precisam deixar suas funções, suas ocupações para concorrer ao pleito. Que tipo de cargo que precisa ser afastado para disputar a eleição municipal? A lógica do afastamento é a lógica de que você não pode concorrer estando no exercício de uma função pública, porque isso, em tese, distorce o jogo eleitoral.
A regra geral é que todos aqueles que ocupam função pública, sejam funções públicas permanentes, servidores públicos, sejam funções públicas temporárias, quando candidatos, têm que se afastar. Tem algumas exceções, né? A exceção principal no sistema hoje existente é que não precisam se afastar das suas funções os candidatos a cargos do Executivo que são candidatos à reeleição. Então essa é uma exceção que a lei e a Constituição principalmente permitem que o candidato à sua reeleição não se afaste do cargo, né? Mas aqueles seus secretários, o vice que quer candidatar-se a um outro cargo, ele tem que se afastar. E de outro lado, é possível que os parlamentares que queiram disputar um cargo ao Executivo ou queiram se reeleger ao Parlamento também não tenham que se afastar de suas funções. Essas são as exceções. No mais, a regra é que aqueles que são candidatos se afastem do exercício de funções públicas justamente para permitir a isonomia entre candidatos. Quem já ocupa um outro cargo eletivo e que se afaste, numa eleição municipal, que tipo de cargo perde o mandato para se candidatar a prefeito ou vereador? Aquelas hipóteses em que a lei exige a desincompatibilização. É boa a sua pergunta, porque uma coisa é um afastamento, outra coisa é a desincompatibilização. Quando você é servidor público, você se afasta, mas você não tem que pedir exoneração, sair do cargo para ser candidato. Em outras funções públicas, você precisa se desincompatibilizar ou se exonerar, né? São uma variada gama dessas funções, né? Você tem cargos no Executivo que você precisa ser desligado, né? Se você tem um cargo de secretário, um cargo de ministro, um cargo mesmo no Executivo e quer se candidatar a um outro cargo, você tem que se desincompatibilizar. E, no caso, os que são parlamentares nas eleições agora, vereadores, não precisam, obviamente, renunciar ao mandato para se candidatar à sua própria reeleição, como de resto, já falei, o prefeito não vai que é candidato à reeleição, não vai se desincompatibilizar ou renunciar ao seu mandato para concorrer à sua própria reeleição. O TSE tem registrado este ano um aumento da procura por jovens entre 15 e 17 anos que não são obrigados a votar na busca pela retirada do título. Que comunicação que o senhor acredita que tem que ser feita com esse público para que ele desperte nesses jovens de 16 e 17 anos o interesse pela política, o interesse pela participação do processo eleitoral diante dessa enxurrada de informações que eles já recebem com acesso à internet e às redes sociais? Olha, essa é uma característica muito positiva da democracia brasileira, né? A democracia brasileira ela tem uma possibilidade que não é comum a todas as democracias, que jovens, numa idade ainda pela lei definida como uma idade de minoridade na sua responsabilidade, principalmente penal e civil, tenham a faculdade de se alistar como eleitores. Isso é uma evolução, uma posição muito positiva da democracia brasileira. E a par disso, ela tem demonstrado um interesse bastante grande desses jovens e até crescente desses jovens em se alistar como eleitores. Quais são as mensagens que precisam ser passadas e o tribunal, no projeto Jovem Eleitor, nas campanhas para tirar título, tenta fazer? São duas mensagens fundamentais. A primeira é a mensagem de confiança na democracia, né? Aquele que se alista como eleitor, antes de tudo, compartilha uma confiança que a democracia é o melhor sistema para você escolher quem vai governar os nossos destinos. E a segunda mensagem é que cada um de nós tem a responsabilidade de bem escolher, de definir quem vai ser, por um certo período, o líder, o dirigente, aquele que vai exercer as funções públicas. Essas duas mensagens eu acho que são muito importantes e eu fico muito feliz em ver que o alistamento desses jovens reflete basicamente essas ideias de confiança na democracia e de apoderamento do papel que cada eleitor tem na definição dos destinos do país.
Essa comunicação com o jovem, o senhor acha que precisa também ser mais direta e melhorada? Pergunto porque no final do ano passado, em dezembro, o CNJ lançou o Pacto Nacional pela Linguagem Simples, que é o objetivo de reduzir esse juridiquês e facilitar essa comunicação dos tribunais com o cidadão. O que o senhor acha que isso pode ser feito aqui pelo TSE? Eu acho que são duas coisas diferentes. O pacto que o CNJ propôs é um pacto de comunicação com a sociedade sobre as decisões, principalmente judiciais, o que é muito importante, né? Por que é importante? Porque uma decisão judicial, ela não resolve só o conflito. Ela responde às pessoas envolvidas nesse conflito como o sistema do judiciário percebe o seu conflito. Se a comunicação entre o judiciário e as partes interessadas numa decisão não se estabelece de maneira clara e compreensível, uma das funções da justiça não está cumprindo seu papel, né? Ele está até resolvendo o conflito, mas ele não está aplacando a justa necessidade daqueles que levaram o conflito ao juízo de entender por que aquilo está sendo decidido assim ou de outra forma. Isso é o que está no pacto. A sua outra questão, ela é mais complicada, ela é mais sofisticada. Por quê? Porque nós estamos vivendo um processo de transformação rápida do modo de comunicação com as gerações mais jovens. Você é jornalista e você deve se aperceber disso o tempo todo, né? Com a maior distância das gerações e quem chega a uma função de judicatura, de ser juiz ou ministro, normalmente alguém mais velho, né? Não é possível um jovem de 14, 15, 16 anos chegar a um cargo no judiciário, tem uma diferença comunicativa com aquela população mais jovem. Existe uma modernização e uma dessa linguagem, dessa comunicação muito rápida, né? Também. Muito rápida, né? Não só em termos de linguagem verbal, de palavras, de modo de construção das frases, mas principalmente de símbolos que são usados na comunicação. As gerações mais jovens, elas são alfabetizadas, elas aprendem a se comunicar numa linguagem que não foi aquela que nem você nem eu aprendemos. Isso é um grande desafio, né? Nós temos que aprender a fazer isso. O grande ponto, tanto do pacto do CNJ, como da comunicação que, porventura, a Justiça Eleitoral faz com o jovem eleitor, é quanto você consegue tornar a linguagem mais acessível sem comprometer o seu conteúdo. Apesar de a gente discutir a relevância das mulheres na política, essa representação feminina ainda é muito baixa no legislativo e no executivo. O TSE tem julgado muitos casos de candidaturas laranjas e de mulheres que acabam sendo usadas essas candidaturas para burlar as cotas de gênero e alavancar candidaturas masculinas. Como que o tribunal tem se preparado para essas questões, principalmente agora para essas próximas eleições? Olha, o principal preparo que o tribunal tem feito é de sinalizar veemente e claramente aos partidos que o subterfúgio de lançar candidatas de mentirinha para preencher as cotas tem um custo muito elevado. O custo de quê? Denunciada e apurada a fraude, o partido tem como resultado a perda integral da votação daquela chapa contaminada pela fraude. Isso é muito grave, né? E eu acho que os partidos tendem a perceber que é um mau recurso usar do subterfúgio da fraude para contornar uma exigência que é legal, né? E eu quero crer que diante do custo enorme que o tribunal, a Justiça Eleitoral, tem imposto a quem pratica a fraude, das maneiras mais bizarras ou sofisticadas possíveis, a tendência é que os partidos percebam que é muito possível, é muito necessário e é muito viável ele investir em candidaturas efetivas de mulheres. Porque é óbvio que existem milhares de mulheres ótimas candidatas. E é óbvio que os partidos, e fazem isso sempre, têm interesse
em buscar essas candidatas, promovê-las de forma efetiva, porque elas tendem, inclusive, se bem apoiadas, a crescer a votação do partido. É absolutamente incompreensível que se perca uma oportunidade de trazer lideranças femininas, apoiar lideranças femininas, para que no jogo eleitoral elas possam fazer a diferença. O tribunal está bem atento a isso. A gente teve um caso na semana passada aqui de Belo Horizonte em que o partido perdeu. Os candidatos a vereador perderam o mandato por tentar burlar a lei. Assim, há vários casos, praticamente toda semana vem a julgamento casos como esse, e há situações que eu posso dar notícia aos seus ouvintes, espectadores, que houve tantas fraudes em mais de um partido, porque isso ocorre em todos os partidos, que a eleição teve que ser integralmente refeita, porque foram cancelados mais de 50% mais um dos votos dados num pleito municipal para vereador. Você percebe? É tão sem sentido isso, que eu quero crer que em algum momento, eu espero que seja já nessas eleições, esse processo de difusão de fraudes reverta e a gente possa ver as cotas produzindo efetivamente o efeito que se quer de aumentar a participação feminina nos parlamentos. Ministro, em 2022 a gente teve alguns partidos que reclamaram de inserções de spots, essas propagandas em rádio, que não ocorreram em algumas emissoras, que teria prejudicado na avaliação deles o desempenho de alguns candidatos nas urnas. O TSE declarou na época que esse trabalho de fiscalização é dos próprios partidos. O que mudou? Ou se mudou algum entendimento de lá para cá? Que orientação que a gente pode dar a esses candidatos e a esses partidos? Olha, a primeira orientação é que o melhor fiscal é aquele que tem proximidade e interesse em que o desvio não ocorra. Não se trata, Edio, de uma postura da Justiça Eleitoral de lavar as mãos. É que é impossível você acompanhar em tempo real o que acontece em 5.000 e tantos municípios com outras múltiplas rádios e canais que difundem ou são obrigados a difundir a propaganda eleitoral. Então a primeira barreira, a primeira linha de fiscalização é dos candidatos. A segunda linha de fiscalização é dos partidos, que também são diretamente interessados. E a terceira linha é do representante da Justiça Eleitoral na municipalidade, que é o juiz eleitoral. Né? O que o tribunal e a Justiça Eleitoral garantem é que, uma vez havendo a comprovação de uma conduta de negligenciar a colocação de propaganda ou de privilegiar um candidato fora da regra da lei eleitoral, uma vez noticiada, a Justiça Eleitoral vai agir rapidamente para coibir e obrigar que seja reparada essa conduta. Ministro, para a gente finalizar, um juiz da zona eleitoral de Curitiba, no Paraná, indeferiu um pedido do PT, do Partido dos Trabalhadores, de retirada do nome do ex-deputado Deltan Dallagnol de uma pesquisa de intenção de votos. A interpretação do partido era de que o deputado cassado estaria inelegível, mas esse juiz disse que não há impedimento para que ele concorra às eleições. O senhor que participou desse processo de cassação aqui, da cassação do mandato do deputado Dallagnol, ao ter esse mandato perdido, mandato cassado, ele torna-se automaticamente inelegível ou ele de fato pode concorrer às eleições? Olha, primeiro eu não participei desse julgamento porque eu entrei no tribunal depois. Segundo, que eu não tenho como analisar a questão da decisão do colega juiz eleitoral lá de Curitiba. Primeiro, que eu não a conheço. Segundo, porque se ela foi tomada, um dia pode chegar até aqui, então não vou me manifestar. O que eu posso te falar é o que está na lei. Alguém que é declarado inelegível não pode concorrer porque ele não tem a condição para qualquer um que quer concorrer, que é a elegibilidade. Isso está na Constituição, isso está na lei eleitoral. Então, alguém que está inelegível por uma condenação não pode ser candidato. Essa é uma questão fora de discussão. Se sobrevém uma decisão suspensiva da inelegibilidade, uma decisão reversiva da inelegibilidade, aí ele se torna de novo elegível.
né? E, obviamente, pode ser candidato. O que só prova que é possível ser candidato quem é elegível e que não é possível ser candidato quem é inelegível. Portanto, não há interpretação fora desse quadrante. Isso, a cassação do mandato, ela já automaticamente torna com que esse cidadão que perdeu o mandato, que ele fique inelegível? Depende. Se você perdeu o mandato por uma condenação de abuso combinada na lei como uma condenação que implica perda de mandato e decretação de inelegibilidade, e o dispositivo legal vincula as duas sanções, ele se torna inelegível. Pode haver situações em que se perde o mandato e não se torna inelegível. Volto ao exemplo da fraude da cota de gênero. Um partido fraudou a cota de gênero com 3 ou 4 ou 5 candidatos laranja. E esse partido elegeu um vereador que não participou da fraude. Ao se detectar a fraude, condenar a fraude, essas candidatas fraudadoras, elas serão declaradas inelegíveis. E porque a votação do partido é invalidada, aquele vereador eleito perderá o mandato. Mas ele não vai se tornar inelegível, porque a perda do mandato dele decorre da perda da votação do partido, né, o cancelamento do DRAP, e o recálculo dos coeficientes eleitorais. Então, esse é um exemplo em que as fraudadoras ficam inelegíveis e nem perdem o mandato porque não se elegeram, fraudaram, eram laranjas, e o vereador eleito perde o mandato porque ele foi contaminado, embora não tenha praticado aquela conduta fraudulenta, pela fraude praticada pelo partido. Certo. Isso, obrigado por ter nos recebido, por ter respondido todas essas perguntas aqui. Eu que agradeço, um prazer falar com vocês. A gente fica por aqui. Mais detalhes dessa entrevista e da cobertura dos 3 poderes aqui em Brasília, você confere no portal otempo.com.br, nas nossas plataformas e pela FM O Tempo. Até a próxima. Obrigado por nos acompanhar.